A passagem da palavra de Deus, que ora nós estudaremos nesta noite, que está em Filipenses, capítulo 1, e o versículo de número 27 a seguir. Nós vamos meditar em 4 versículos somente, queridos, finalizando este capítulo, mas eu tenho certeza que será de grande ajuda espiritual para nós nesta noite. Nós temos o nosso culto de quarta-feira, que é culto de ensino da palavra, é o momento de nós pensarmos, é o momento de nós refletirmos, é o momento de recebermos da parte do Senhor, aquilo que Ele deseja nos instruir, nos nossos corações. Filipenses capítulo 1, versículo 27, que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto é, da parte de Deus. Verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, mais uma vez nós estamos em oração nesta noite, pedindo o Senhor sempre da sua graça, Senhor. E nós temos certeza, Pai, que aqueles que aqui estão reunidos nesta noite, são aqueles que têm sede do Senhor, que eles vieram aqui nesta noite, porque assim como todos nós, como eu, Senhor, precisamos sempre ouvir a Tua voz falar conosco. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é transformação, a Tua palavra é libertação, a Tua palavra, Senhor, esclarece, a Tua palavra, Senhor, purifica, e é por isso que nesta noite nós estamos suplicando da Tua graça sobre nós, Pai. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Sente-se por gentileza. E nós iremos meditar nesta noite, nesta passagem. Nós temos visto dentro desta epístola que Paulo realmente tem um prazer de servir a Deus. Paulo não é simplesmente alguém nominal como cristão, ele é um cristão de verdade. E como um cristão de verdade, ele passou, como nós vimos aqui, por muitas provações que moldaram a sua vida. Paulo tem uma clareza do Evangelho que Deus lhe concedeu, que nós hoje podemos beber de tudo isso, e louvado seja Deus por isso, queridos irmãos. Eu tenho dito para os irmãos, e nas mensagens anteriores, que Deus foi tão misericordioso, que preservou a sua palavra durante vários séculos, e nós temos acesso hoje à palavra de Deus, e essa palavra continua transformando as vidas. A palavra de Deus continua salvando, a palavra de Deus continua libertando e purificando os corações. E nós temos hoje diante de nós uma palavra que eu tenho o seguinte tema para ela, vivendo de acordo com a cidadania celestial. Vivendo de acordo com a cidadania celestial. A primeira coisa que Paulo nos diz, ele diz: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. O que Paulo está dizendo para nós é que existe um padrão de vida cristã. A palavra que nós temos aqui, dentro do seu contexto original, ela vai falar que nós somos cidadãos do céu, que nós não pertencemos, por essência, a este mundo, mas que Deus, ao nos salvar, ao produzir em nós, criar em nós a nova criatura, e enxertar dentro de nós a sua vida, nos fez se tornar partes integrantes de uma nova nação. Eu queria meditar com você de início nessas palavras, para que você guardasse isso no seu coração e não se esquecesse jamais dessa palavra. Você já deve ter visto que os países têm dentro de si embaixadores de outras nações. Eles vêm de Israel, eles vêm da Inglaterra, eles vêm dos Estados Unidos, e eles se implantam dentro do nosso país com autorização do governo federal, e eles são porta-vozes do seu governo, dentro de outra nação. O interessante é que, estando dentro desta nova nação, eles estão sujeitos às regras desta nova nação. Existe um modelo de legislação, por exemplo, nos Estados Unidos,
que é diferente do modelo de legislação que nós temos dentro do nosso país. Porém, se o embaixador dos Estados Unidos cometer alguma transgressão da lei brasileira, ele vai pagar dentro da lei brasileira. A grande questão é que as pessoas que vêm, elas vêm carregadas de cultura, elas vêm carregadas de senso político, elas vêm carregadas de cosmovisão, na forma com que enxergam o mundo. É interessante de se observar de uma forma básica que dentro do nosso próprio país existem influências culturais diferentes. É diferente o jeito do carioca falar para o curitibano? É bem diferente, É diferente da maneira de um sulista lá do Rio Grande do Sul falar daqui de um paranaense, um catarino, um cearense, um nordestino. Existem várias formas, que moldam a cultura de locais para locais. E nós também sabemos, por exemplo, que é conhecimento, se você for em São Paulo e você estiver com fome, chegar próximo de uma barraquinha e você disser assim, eu queria um pão com vina. Vai sair alguma coisa? Não sai nada, Eles estão acostumados com salsicha, é outro nome, Dentro de uma própria nação. Agora você imagina alguém que vem de fora, vem de uma outra nação, será que sofre um impacto cultural, E é isso que eu queria meditar com os irmãos neste primeiro momento. A palavra de Deus vai nos informar que nós somos cidadãos do céu. Nós poderíamos dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo, aonde ela está, em cada local, seja do nosso município, seja do estado do Paraná, no Brasil e no mundo, é uma embaixada de Deus. São pessoas que não são daqui, elas estão aqui, mas elas representam uma outra nação. São pessoas que não falam simplesmente das coisas daqui, mas são pessoas que têm uma mente ligada da onde vieram. E por que isso? Você vai dizer assim, mas eu nasci aqui. Eu sou colombense, alguns nasceram aqui na maternidade de Colombo, outros vão dizer, eu sou curitibano, eu nasci lá em Curitiba, eu sou paranaense, eu nasci aqui, Como é que eu posso ser de lá? A partir do momento que o Espírito Santo de Deus operou no nosso coração a obra do novo nascimento, uma nova criatura passou a existir dentro de nós. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17 diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Então você é uma nova criatura. Você foi gerado de Deus, você foi gerado do alto, e a partir deste momento você é cidadão do céu. Alguém que recebe a Cristo tem cidadania celestial. E o que é que esses cidadãos celestiais estão fazendo aqui na terra? Eles são embaixadores de Deus, e eles falam em nome de Deus. E o que se espera de um embaixador? É o que Paulo está dizendo, que viva de modo digno. Que viva de modo digno. O que Paulo quer dizer de modo digno? Ele está dizendo que viva de maneira equivalente, que viva de maneira coerente, que viva de maneira que represente muito bem aquele que lhe está enviando. É por isso que nós precisamos entender que o cristão, ele é uma pessoa que foi influenciada por Deus e recebeu de Deus características próprias, que são da própria essência de Deus. O que eu quero dizer com isso? Será que um cristão, ele às vezes pode passar por alguém diferente dentro da sociedade? Será que os padrões que o cristão adota para viver pode causar choque nas pessoas que ele convive aí pelo mundo? Você já encontrou alguém no seu trabalho, na escola, na faculdade, em algum lugar da sociedade, aonde o seu estilo de vida causou algum tipo de comoção no coração de alguém, de tal maneira que essa pessoa fica assustada e abismada com você? Eu vou citar um exemplo aqui, que, por exemplo, os nossos jovens, eu vou falar aqui dos jovens que têm entendido o Evangelho. Tá? Por que têm entendido o Evangelho? Porque são aqueles que querem viver de maneira pura diante de Deus. Aqueles que entendem que o seu corpo é para a glória de Deus. Aqueles que querem guardar a sua virgindade até o dia do casamento. Será que esse tipo de jovem aí dentro da sociedade vai causar escândalo? Vocês têm alguma dúvida disso? Eu não tenho nenhuma. Por quê? Porque nesta sociedade está sendo apregoada a política do vamos experimentar, se for bom a gente compra, se não for a gente joga fora.
Mas os padrões da nossa nação celestial são outros. Porque Deus vai dizer que este tipo de conduta se chama impureza, imoralidade sexual. Quando a nossa nação, a nossa legislação, que é a palavra de Deus, vai olhar para essas questões, ela vai dizer que o seu cidadão não pode, em hipótese alguma, viver em tais padrões. E é por isso que Paulo está dizendo que nós devemos viver de modo digno do evangelho que nós estamos professando. Deus nos chamou para sermos representantes legítimos dele sobre esta terra. Eu acho interessante que nós temos pelo menos 4 evangelhos, né? Temos 3 sinóticos e temos o relato de João. E são 3 evangelhos que narram a vida, o nascimento e o desenvolvimento de Jesus em alguns pedaços, mas principalmente o ministério do Senhor Jesus. E muitas pessoas acreditam que o ministério de Jesus acabou quando ele subiu assunto ao céu à destra do Pai, mas não. Porque quando o Espírito Santo desce sobre a igreja no dia de Pentecostes, o que Deus está fazendo é continuar a obra através da sua igreja. De tal maneira que quando as pessoas estão convivendo comigo e com você, elas têm de perceber que elas estão convivendo com aqueles que são legítimos filhos de Deus e representantes do reino do Senhor. Este impacto que a sociedade precisa ter. Se alguém, um embaixador de Israel, se um embaixador dos Estados Unidos, muitas vezes eles se esforçam para tentar falar a nossa linguagem, e é difícil, irmãos. O português é uma das línguas mais difíceis de se aprender, porque às vezes um termo lá no inglês, às vezes tem 6, 7 aqui no nosso idioma, então eles precisam aprender muito vocabulário para entender a nossa realidade. Mas eu queria dizer para você que assim como um embaixador que vem de lá, traz consigo os impactos da cultura de onde ele veio, eu e você, como cidadãos dos céus, precisamos ter também nas nossas vidas o impacto e a influência do poder de Deus em nós, de tal maneira que aqueles que convivem conosco possam ter a curiosidade de perguntar para nós: de onde você vem? Por que é que você tem esses padrões de vida? E você vai dizer: porque o lugar de onde eu vim, a fonte da minha vida não está neste mundo, mas está no Deus Todo-Poderoso. E aí que nós precisamos desenvolver a nossa mentalidade cristã, porque Paulo vai dizer que nós precisamos batalhar pela fé evangélica. Ele diz que nós precisamos lutar juntos, nós precisamos unir forças nesta batalha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as vezes que o povo de Deus se levanta e caminha, ele marcha nesta terra, ele vai encontrar dificuldades e vai encontrar oposição. A história bíblica, o relato bíblico vai nos dizer que todas as vezes que a igreja se movimentava, chegava em uma determinada cidade, sempre havia perseguição contra ela. Isso não será diferente contra nós. Quem sabe a nossa perseguição não será tanto quanto, ou no mesmo sistema que era no princípio da igreja, mas nós sofreremos perseguição, nós teremos dificuldades, mas que nós precisamos estar juntos, unidos, isso é fato. E para estarmos juntos e unidos, nós precisamos preservar o vínculo uns com os outros. Você percebe aqui que Paulo está dizendo? Ele vai dizer assim, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A Bíblia apregou a unidade. Jesus, em João 17, ele vai nos dizer... João vai relatar a oração do Senhor Jesus dizendo: Pai, que eles sejam perfeitos em unidade. E Paulo vai retratar essa unidade dizendo que nós precisamos estar unidos de espírito, de alma, de coração, batalhando pela nossa fé. Deixa eu só trazer aos irmãos aqui. Se eu perguntasse para os irmãos hoje, quais são os valores cristãos, as doutrinas cristãs que nós devemos zelar nos dias de hoje? Às vezes nós não falamos muito sobre isso, mas a realidade é a seguinte: dentro da nossa sociedade relativista, existem movimentos que estão tentando menosprezar a palavra de Deus, reduzir a palavra de Deus a alguma coisa, a qualquer outro livro. A grande questão é que a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus.
A palavra do Senhor continua sendo a palavra inspirada do Senhor, autoritativa, inerrante, infalível. Ela é a única regra de fé e de prática de todos os cristãos. De tal maneira que não existe nenhum outro livro no mundo que possa realmente trazer salvação e o conhecimento de Deus ao coração dos homens. É por isso que hoje mesmo eu estava lendo um comentário de um irmão, e ele dizia que um certo irmão da igreja foi até ele, o pastor, foi até o pastor e perguntou assim: pastor, será que o senhor pode recomendar algum livro que relacione as coisas da Bíblia, para mim poder entregar para alguns familiares meus, porque eles não estão entendendo alguma coisa a respeito do Evangelho, eles estão com algumas dúvidas. Será que tem algum livro que o senhor possa me indicar? E ele disse assim: eu te indico a Bíblia. E ele disse assim: eu te indico a Bíblia, porque somente através dela é que os homens podem ter o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Eu não estou menosprezando as literaturas, eu não estou dizendo que não existem livros bons e muitos instrutivos para nós, mas a palavra de Deus, ela precisa ser em alta estima apreciada pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas dizendo: eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é preciosa para mim, mas ele trata essa palavra com tanto desdém, porque ele despreza ela durante toda a semana, e é difícil de acreditar que tal pessoa realmente ame a Deus e ame a sua palavra. É por isso que os cristãos precisam batalhar pela fé, como diz Judas, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Existem doutrinas no cristianismo que são caras para nós, que nós não podemos abrir mão. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Os irmãos já pensaram na doutrina da Trindade? A Bíblia vai revelar para nós que existe um Deus, mas que ele subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje mesmo estava conversando com um colega de trabalho a respeito disso. Ele estava tentando retratar da seguinte maneira: ele disse: olha, eu creio nisso, Ele está cambaleando entre o cristianismo, está tentando se achar, e eu estou tentando ajudar ele devagarzinho. E ele disse assim: eu tenho uma dificuldade um pouco com essa doutrina da Trindade, porque ela parece que não se encaixa muito bem, porque a Bíblia diz que existe só um Deus, e como é que pode existir esses 3 aí mancomunados, essas 3 pessoas ali aparecendo na Bíblia? As pessoas estão se questionando, as pessoas estão se perguntando, e essa é a hora dos cristãos saberem responder. Que a palavra de Deus, que é tida por nós em autoestima, que é infalível, é inerrante, ela nos revela este Deus, que é um em essência, mas que subsiste em 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As pessoas estão desdenhando da pessoa de Cristo, dizendo ou ele era um grande profeta, ou ele era somente um espírito que encarnou para poder vir a esse mundo. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é 100% Deus e ele é 100% homem. As pessoas estão tentando reduzir as doutrinas bíblicas, tentando ensinar farsas nesse lugar, tentando reduzir, tentando diminuir, mas nós precisamos entender que quanto mais as coisas estão se apertando, nós devemos nos unir cada vez mais para defender a causa do Evangelho e anunciar ao mundo que nós cremos num Deus Todo-Poderoso que inspirou homens para escrever esta palavra. Nós devemos nos unir e não batalhar uns contra os outros, porque a nossa batalha não é um contra o outro. A nossa batalha é contra principados e potestades que se levantam para promover mentira e engano na mente das pessoas. Irmãos, eu não tenho sombra de dúvida que quanto mais Satanás puder manter alguém enganado, ele vai manter. Tem gente que acha que Satanás quer fazer das pessoas pobres, Tem a teologia da libertação, que eles querem fazer uma releitura da Bíblia, e eles querem dizer que se a pessoa é pobre, é algum problema espiritual que está acontecendo. Aí eles querem chamar aquelas pessoas para fazer uma libertação nelas, Vamos repreender esse espírito da pobreza da vida da pessoa, e a pessoa vai se tornar rico. Mas eles não percebem que para muitas pessoas a riqueza, se viesse em grande quantidade, se tornaria um tropeço. Porque muitas pessoas só se aproximam de Deus porque elas percebem que Deus é o único que pode sustentar as suas vidas. Se você mantiver algumas pessoas com riqueza, com bens, ela nunca vai se aproximar de Deus, porque ela já estará com um Deus dentro do coração, que é Mamon, é as riquezas. Mas a partir do momento que nós compreendemos
Nós fazemos esta leitura da nossa realidade, da nossa sociedade, que somente o nosso Deus Todo-Poderoso pode manter as nossas vidas e sustentar as nossas vidas. Aí então nós começamos a entender que existe propósito muito maior para nós. É por isso que a nossa briga, a nossa discussão, se nós devemos orar, e nós devemos jejuar, e nós devemos batalhar, é contra principados e potestades que desejam infiltrar mentiras na mente das pessoas. Por que eu estou dizendo isso para você, irmãos? Será que alguém já chegou em você e lhe fez questionamentos a respeito da tua fé, do que você crê, do Deus que você serve? Será que alguém já lhe fez perguntas que possam questionar os seus conhecimentos a respeito da palavra de Deus? Até esses dias foi interessante que o irmão Luiz colocou algo lá no nosso grupo, né, irmão Luiz? Falando a respeito do islamismo. E um vídeo de uma mulher, e ela tentando dizer que a fé islâmica, ela crê em determinados dogmas que nós cremos também. E ela dizia naquele vídeo que eles creem em Jesus. Nós também cremos em Jesus, né? Não é como as pessoas dizem. Mas quando você vai estudar a fundo por detrás disso, você percebe que o islamismo reduz Jesus abaixo de Maomé. Maomé é o grande profeta deles, que é quase como que se ele estivesse no caráter de Jesus, assumindo a figura de Jesus como filho de Deus. Você percebe que sorrateiramente eles desejam deturpar a verdade do Evangelho. Mas o que eu quero dizer para você? O Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor, ele deseja nos fortalecer, para que quando nós formos questionados a respeito da motivação e da profundidade dos fundamentos da nossa fé, nós saibamos responder às pessoas no que nós cremos e no que nós confiamos, que é no nosso Deus e na sua palavra. É por isso que precisamos ter esta unidade. Nós precisamos estar próximos e defendendo a causa da verdade do Evangelho. Existe uma citação de Warren Wiersbe que ele diz assim: não se deve esquecer que havia dissensão na igreja de Filipos. Um dos problemas envolvia duas mulheres que não se entendiam. Ao que parece, os membros da igreja tomavam partido, como acontece com frequência, e a divisão resultante atrapalhava o trabalho da igreja. O inimigo tem prazer em ver divisões nos ministérios locais. Seu lema é dividir e conquistar, e muitas vezes ele é bem sucedido. A única maneira de os cristãos vencerem o maligno é permanecendo unidos, diz Warren Wiersbe. A única maneira de vencermos o inimigo é unidos. A única maneira de vencermos o inimigo é nos juntarmos força e orarmos juntos. É por isso, irmãos, que nós precisamos dessa proximidade. É por isso que precisamos compartilhar uns com os outros as nossas dificuldades, para que a tua dificuldade se torne também parte da minha oração e do clamor em favor da sua vida. Eu também preciso clamar por você, eu também preciso dobrar os meus joelhos e suplicar pela sua vida. Nós não podemos deixar que sentimentos arrogantes de orgulho venham pairar na nossa alma e nós não vamos dizer, não vou compartilhar com os irmãos as minhas dificuldades, as minhas dores, porque pode ser que os irmãos fiquem pensando mal de mim. Queridos irmãos, nós precisamos sim de ajuda, nós precisamos sim de oração, nós precisamos de companheiros e companheiras de caminhada que estejam juntos clamando a Deus pelas nossas vidas. Essa batalha é uma batalha real, essa batalha é uma batalha espiritual, e uma batalha espiritual nós vencemos com as armas da fé, com a palavra de Deus, com a oração e com a unidade do Espírito Santo em nosso meio. Vamos pensar aqui numa realidade de ilustração. Quando os irmãos aqui já viram uma partida de futebol, não precisa ficar com medo não, né? Ih, pastor, eu torço para o Flamengo. Não vou julgar ninguém não. Quando você está olhando uma partida de futebol, geralmente um daqueles jogadores, ele se destaca mais do que os outros. Às vezes ele tem mais talento do que os outros. Mas significa que aquele que tem mais talento, ele dispensa os outros jogadores? Vamos pensar num grande jogador, ele é um grande jogador. E ele diz assim, não, entro sozinho lá e vou vencer essa partida. Ele consegue vencer a partida? Ele vai precisar de um goleiro, ele vai precisar dos zagueiros, vai precisar dos laterais, ele vai precisar da equipe toda dele junta. Ninguém faz nada sozinho, ninguém pode produzir alguma coisa sozinho, nós dependemos uns dos outros, nós somos um organismo perfeito, feito por Deus, para funcionarmos juntos, e é assim que Deus deseja de nós. Queridos irmãos,
que nós não permitamos em hipótese alguma, e eu tenho repetido isso várias vezes, porque eu percebo ao olhar para a igreja, não para a nossa necessariamente, mas para olhar pela igreja, o povo de Deus que está espalhado sobre a terra, muitas vezes o que Satanás deseja é introduzir fagulhas de divisão, contenda e intriga, mas em nome de Jesus, que nós sejamos aquele povo que se levanta em oração dizendo: Deus, elimina dos nossos corações, dos nossos pensamentos, do meio do nosso povo, tudo aquilo que nos divide e une-nos, Senhor, em amor de uns para com os outros. Em nome de Jesus, irmãos, a união, ela faz com que tudo possa avançar. O que eu vejo dentro das Sagradas Escrituras, nós vemos, por exemplo, 2 ministérios distintos. O ministério de Pedro foi a pregação do Evangelho aos judeus. E ele também abriu a porta do Evangelho aos gentios em Atos 10, quando ele estava dentro da casa de Cornélio. Mas foi para Paulo que Deus chamou para poder levar o Evangelho de maneira geral entre os gentios. Você sabe o que é interessante? Chegou um dia que lá na igreja de Antioquia, você encontra Paulo, descrevendo isso em Atos capítulo 2, ele descrevendo que lá na cidade de Antioquia, os irmãos haviam chegado, estavam ali dentro da casa, Paulo estava presente, Pedro estava presente, Barnabé estava presente, e enquanto isso eles comiam, estava todo mundo naquele momento de comunhão boa, mas daqui a pouquinho chegou alguns irmãos lá de Jerusalém da parte de Tiago. E Pedro, no seu coração se sentindo incomodado pela presença daqueles irmãos judeus, foi se afastando dos gentios. De tal maneira que quando ele percebeu que não, ele estava conversando somente com os judeus e se esquecendo dos gentios, e um irmão sugeriu dizendo assim, que mais ou menos Paulo dizia assim: ô Pedro, você não vai vir almoçar? Não, agora eu não vou não. Porque Paulo está sentado com os irmãos gentios e está se alimentando com eles. Naquele momento, Paulo relata que ele chama a atenção de Pedro e ele diz assim: como você, Pedro, sendo um judeu, vive como gentil? Como é que você quer que os gentios vivam como judeus? Paulo chama a atenção de Pedro. Deus transformou Pedro, não transformou, irmãos? Senão ele catava a mesma faquinha que ele arrancou a orelha do mal que arrancava do Paulo. O Senhor transformou o coração do Pedro, porque o que nós vemos é um Pedro que, dentro das suas epístolas, vai recomendar as cartas de Paulo. Isso para nós é algo que nos leva a pensar. Mas o Pedro não ficou incomodado com a repreensão do Paulo? Não, porque o Pedro é um homem espiritual e ele entende que muitas vezes nós erramos e falhamos e que repreensões vão ser necessárias nas nossas vidas, mas as repreensões de pessoas de Deus que nos amam e têm interesse espiritual sobre nós não são para nos matar, mas é para nos ajudar a sermos mais fortalecidos na fé e crescermos como cristãos. Às vezes precisamos de alguém nos chamar no cantinho e nos dar alguma informação dizendo: será que não está errado ali? Será que não aconteceu alguma coisa aqui? Nós precisamos ter humildade de entender que nós batalhamos pelo bem de uns como os outros. Eu preciso promover o teu crescimento espiritual. Se eu estou sobre este púlpito hoje, é porque Deus colocou no meu coração preocupação com você, de tal maneira que a minha vida não terá sentido neste mundo se não for para promover a edificação do povo de Deus. E não é só do pastor que está pregando, mas é de você também. Você sabia que o marido deve promover a edificação da esposa? A esposa deve promover a edificação do marido. Os pais devem promover a edificação dos filhos, de tal maneira, meus queridos irmãos, que nós vivemos em dependência de ver os nossos irmãos, de ver as pessoas que estão ao nosso lado crescendo e amadurecendo na fé. São pessoas que vão se aproximar de nós, irmãos e irmãs, que têm uma preocupação espiritual conosco e querem nos ajudar. São pessoas que nos amam de verdade e de todo o coração. Vamos seguir um pouquinho aqui. Paulo vai dizer também que esses irmãos não devem estar intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. A citação de Paulo é para que os irmãos não estejam intimidados diante dos adversários. O que ele está retratando aqui é uma figura que representava uma cavalaria, que diante do vulgo, do movimento do exército adversário, pode ser que a cavalaria se assustasse, os cavalos se sentissem amedrontados no momento da batalha. Alguém aqui já cavalgou?
Subiu num cavalo, deu aquela cavalgada. Pode ser que não seja aquele profissional, né? Aquele camarada que estica as costas, igual no Jockey Club lá, né? Mas já deu uma caminhadinha. Eu fui com tanta vontade um dia, irmãos, que eu subi, na mesma forma que eu subi, eu caí do outro lado, né? Mas quando você está ali em cima, aquele animal, ele precisa sentir o controle, né, daquele que está o montando. Esses cavalos de guerra, esses cavalos que eram preparados para a batalha, eles eram cavalos robustos, mas que dependiam também da sagacidade e do controle daqueles que estavam sobre eles. A palavra de Paulo é dizer para nós que nós não devemos nos intimidar diante das provações e das batalhas. Você já percebeu que muitas pessoas, elas estão dispostas a servir a Deus no reino, mas quando as lutas começam a chegar, o que elas fazem? Não, aí não vai dar não. Estava tão bom até agora. Nossa, mas agora começou a vir o sofrimento. Você se lembra que lá na parábola do semeador, existem 4 tipos de semente? E aquela semente que caiu em meio aos pedregais, Jesus diz que ela representa aqueles que ouvem a palavra, mas a perseguição que vem por causa da palavra assusta estas pessoas. Porque tem gente que nutre a ideia que a partir do dia que ela entrar pela porta daquela igreja, nunca mais vai ter problema. Tem gente que pensa assim. Tem gente que nutre essa ideia dentro da mente. Não. A partir do dia que nós entrarmos por aquela porta, nós vamos continuar batalhando. Mas nós já não batalharemos sozinhos. Nós não estaremos guerreando uma guerra que nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós estaremos ingressando no exército de Deus. Nós estaremos ingressando no exército que Jesus Cristo, que é o nosso general, já declarou a vitória. Você se lembra que ele disse que Satanás, o príncipe deste mundo, já foi vencido? Por quê? Porque o grito de vitória do general dos generais já foi dado na cruz do Calvário, dizendo: está consumado, ele venceu, e aqueles que estão com Cristo caminham também vencedores sobre esta terra. É por isso que eu vou dizer para você: está passando dificuldade? Tem muita gente que vai dizer: esses últimos dias aí eu estou tendo um refrigério, esses últimos dias está tranquilo. Outros vão dizer: eu estou no olho do furacão, eu estou passando por um momento de dificuldade. Mas Deus está nos dizendo nesta noite: segure firme, não desista, não recue, siga em frente, caminhe na presença de Deus, porque Deus lhe dará força para você passar do outro lado em nome de Jesus. Não desiste não afrouxa não, segura firme, clama a Deus em oração e Deus lhe dará o livramento em nome de Jesus. Eu quero finalizar com 2 coisas aqui importantes. Eu disse para os irmãos sobre o sofrimento. E é sempre importante, irmãos, pregar sobre o sofrimento. Por quê? Porque Paulo vai nos dizer no versículo 19 que Deus nos concedeu a graça não somente de crer nele, mas também padecer por ele. Eu ouvi esses dias atrás o comentário do pastor Jonas Madureira. Ele dizia que um cristão que não passa por provação é um cristão medíocre. Um cristão que não passa por provação é um cristão medíocre. Preste atenção nas coisas que você já passou durante a vida. Preste atenção nos sofrimentos que você já passou. Eles te mataram? Se tivesse matado, você não estava nem aqui. Se eles tivessem destruído você, você não tinha chegado aqui nessa igreja até o dia de hoje. Os sofrimentos que vêm na nossa vida, eles se tornam um meio de fortalecimento para todos nós. Ontem eu estava vendo um filme de cunho cristão com a minha esposa, chamado Invencível. Alguém já viu o filme? Esse filme retrata a história verdadeira, baseada em fatos reais, de um soldado, né, que foi para a batalha. E lá na batalha, dentro da guerra mundial, ele foi capturado pelo exército dos japoneses. E dentro daquele local de concentração, aquele homem sofreu demais, né? Chega a doer o estômago, né? Tem um homem lá que é um japonês, que é o líder do exército contrário, que a gente chega a pegar até um certo asco dele, né? Eu tive que pedir perdão para Deus depois. Eu falei: Senhor, esse homem não é de Deus, né? E ele suga, ele vem e tenta de todas as formas bater, tentar desestimular aquele rapaz. Mas o interessante é que o filme passa uma mensagem que tudo aquilo que o homem estava fazendo de ruim contra aquele rapaz, resultou nele resistência. É por isso que o nome do filme é Invencível, porque apesar de todas aquelas afrontas, de todas aquelas dificuldades, de todo aquele espancamento que aquele homem fazia, aquele rapaz continuava perseverante. Você sabe o que essa mensagem pode trazer ao nosso coração? Às vezes nós sofremos, às vezes carregamos marcas, mas Deus tem nos tornado cada vez mais resistentes nesta caminhada.
nada. Queridos irmãos, você vê esses jovens dentro de uma academia, o que eles estão fazendo ali? Eles estão pegando pesos, eles estão tentando melhorar o seu porte físico, mas quanto mais peso eles pegam, mais resistência eles vão ganhando. Eu ouvi algo da parte do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele disse que Deus não desperdiça provações na nossa vida. Cada provação na minha vida e na sua vida, ele tem um propósito, que é glorificar a Deus em nós e nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Eu quero finalizar com uma palavra. Não nutra na sua mente a ideia de que o seu problema é maior do que o seu irmão, porque tem gente que tem a síndrome de nunca ficar por baixo. Eu já disse para os irmãos aqui que tem gente que chega para conversar com outro, ele diz assim: rapaz, eu estou com um furúnculo na lateral do pé, que está me atrapalhando de andar. Ele diz assim: isso não é nada, eu quase perdi meu pé com o último que eu tive. Ele não quer ficar por baixo, né? Ele diz assim: rapaz, eu passei ali, agora pouquinho ali, mas ralei toda a minha perna. Isso não é nada, né? Ele sempre quer estar por cima dos outros, nem que seja num momento de desgraça, nem que seja num momento de grande sofrimento. Ele nunca quer ficar por baixo. É por isso que às vezes você vai conversar com algumas pessoas e elas dizem assim: você tem problema, mas não é igual ao meu. Que elas querem dizer que o problema delas é sempre maior do que o dos outros. Será que isso é verdade? Existem características de problema, existem características de sofrimentos, existem características de provações. Mas as provações têm o mesmo propósito. Olha o que o Paulo diz no versículo 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvistes que é o meu. Você sabe o que Paulo está dizendo? Irmãos, o que está acontecendo com vocês já viram que já aconteceu comigo também. Você sabe o que isso traz ao meu coração como cristão? Traz conforto. Porque se eu fosse o único que sofresse, eu ia ficar com aquela: oh meu Deus, é só eu que sofro, os outros não sofrem. Todos nós passamos por circunstâncias difíceis, mas isso é porque Deus está trabalhando em nossas vidas. Você nunca vai orar tanto como no dia da provação, você nunca vai se sentir tão dependente de Deus como no dia da adversidade. Mas como diz a palavra, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. Eu quero dizer para você, meu querido irmão e minha querida irmã, quando você estiver passando na provação, como disse Tiago, tem de grande alegria, porque é ali que Deus está querendo ensinar você e te ensinar a ser mais resiliente e mais forte na batalha. Amém, meus queridos irmãos? Fica com essa palavra no teu coração: você é um cidadão do céu. Essa igreja aqui é uma embaixada de Deus na terra, e que nós vamos batalhar em nome do reino de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, a nossa batalha já foi vencida por aquele que morreu na cruz e ressuscitou por nós. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé, por gentileza? Glória a Deus. E vamos clamar ao Senhor em oração. Pai Santo, neste momento, Senhor, juntamente com o teu povo, com a tua igreja, nós entramos em oração, Senhor. Como é bom orar junto com o teu povo, Senhor, porque nós unimos força, Pai. Nós unimos o nosso coração, como aprendemos aqui na sua palavra, que nós precisamos estar unidos de espírito, de alma, Senhor. Nós precisamos ter o mesmo coração e batalharmos juntos, Senhor. Estes são guerreiros, são irmãos e irmãs que somam forças nesse exército. São irmãos e irmãs que oram uns pelos outros. Eu tenho certeza, Senhor, que lá no secreto, lá na casa dos meus irmãos, Senhor, eles têm orado por esta igreja, têm orado pelo teu povo, têm orado pelos novos convertidos, têm orado pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças. E eu tenho certeza, como eu disse aqui, Senhor, anteriormente, que a oração dos teus filhos tem sido ouvida pelo Senhor. Eles são trabalhadores, eles são guerreiros, Senhor, deste exército que não desiste, que não desanima, mas que está seguindo firme, Senhor. Às vezes as batalhas são difíceis, as lutas são grandes, mas este é um exército que não confia na força do seu braço, mas que, assim como Davi, que vai diante de Golias, não está confiando na força do seu braço, mas no poder do Deus que lhe chamou para estar na batalha. Senhor, este povo, a tua igreja, os teus santos, Senhor, são estes que confiam em ti. Que o Senhor continue fortalecendo o nosso coração para seguirmos juntos, unidos, Senhor, na batalha pela fé, porque daqui a pouquinho, Senhor,
Senhor, nós retornaremos para o nosso verdadeiro lar celestial e estaremos para sempre com o Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Por gentileza, tome assento, eu já vou estar finalizando nesta noite. Meus irmãos, no sábado nós teremos o culto com o departamento de adolescentes, né? Eu estava conversando com eles, né? Conversei com os irmãos esses dias, dizendo que se porventura os cultos retornassem nos finais de semana, nós poderíamos retornar a fazer os cultos do departamento também no sábado, né? Até conversando com o irmão disse assim, puxa, mas a cooperação de sexta-feira estava tão boa que a gente quer até ver se dá certo de novo, né? Mas nós vamos tentar fazer no sábado, contando com a cooperação dos irmãos. Eles já estão se preparando, né? Já convidaram um pregador. Eu tenho certeza que o culto de sábado será uma bênção em nome do Senhor Jesus. E domingo nós estaremos aqui novamente para cultuar, adorar o nome do Senhor Jesus. Você que tem vindo, né? Estimule os outros irmãos, né? Eu vi muitos irmãos aqui que, conversando com eles estavam bem temerosos no começo, né? Eu não digo nada, mas quando você olha, ele dá uma alegria no coração, né? Porque você vê que os irmãos estão vencendo aquela dificuldade e aquele temor. Então estimule, nós somos povo de Deus, precisamos estar juntos, né? Estimulando uns aos outros para estar cultuando ao nome do nosso Deus. Então domingo, pela manhã nós temos a escola bíblica dominical, tem sido ensinado a respeito do discipulado, né? Uma cartilha que é própria do nosso ministério, e eu tenho certeza que será uma bênção na tua vida. E à noite, às 19 horas, nós estaremos nos reunindo em adoração ao nome do Senhor Jesus. E como disse aqui o irmão Luiz, vamos orar também para que Deus tenha misericórdia de nós e envie do céu chuva, né, irmãos? As nossas barragens aí, até a informação, tinha 26%, 27% da capacidade, e nós precisamos de bem mais, mas que a mão do nosso Deus possa ser estendida, a água desça, né, devagarzinho, para não inundar muita coisa, e a gente possa ser reabastecido nas necessidades básicas. Eu tenho certeza que isso também o nosso Deus ouve. Amém, meus irmãos? Tem mais algum aviso, irmãos, que eu esteja esquecendo? Não? Então vamos se colocar de pé e vamos... Sim, irmãos. É só trazendo um aviso aos irmãos aqui, que mais de cunho da liderança, que os irmãos que ficaram responsáveis das chaves e dos controles de alarme, né? Aquela questão que eu passei para os irmãos lá do disjuntor, tá? Os penúltimos disjuntores lá, para os irmãos não desligarem, porque quando desliga, daí a gente tem problema de acionamento dos alarmes. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos nós dizemos... Amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.